Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Conexão Self, o seu espaço de transformação. Você já percebeu que a grande maioria das pessoas costuma reclamar de cansaço, falta de energia e de disposição? Talvez este seja o seu caso também. Quando pensam em fazer alguma coisa diferente, rotineiramente impõem uma dezena de empecilhos e buscam em toda a oportunidade disponível descansar ou dormir. É verdade que a vida atual é marcada por demandas sem fim. Os ambientes corporativos exigem cada vez mais dos seus colaboradores. A tecnologia deixou todos e cada um de nós conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Espaço se tornou uma necessidade cada vez mais presente para o ser humano. Não é de se estranhar o interesse de muita gente em práticas espirituais e meditativas. Algumas organizações, inclusive, disponibilizam atividades coletivas nesse sentido, porque, para além da sua importância, é claro, se mostrou um investimento bom para os negócios. Existe, contudo, uma razão muito mais profunda para o esgotamento que enfrentamos coletivamente. Todo mundo já esteve próximo de uma mulher grávida na vida. Conforme o bebê em seu ventre cresce, fica evidente que a futura mamãe apresenta um quadro de cansaço. Sua dieta, desde o início da gestação, é complementada com suplementos e vitaminas. O que acontece nesse evento maravilhoso, milagroso e natural da vida é que um único ser humano está alimentando mais de um corpo. O que isso fala sobre nossa situação? Praticamente todos, com pouquíssimas exceções, estamos alimentando em nós mesmos muito mais do que uma única existência autêntica. Toda vez que você está desconectado de quem realmente é, a energia, força e poder capazes de produzir a vida dos seus sonhos é drenada para alimentar um ou mais personagens que vivem experiências tristes, doentes, repletas de dificuldades, problemas e carências. Para o enfrentamento de cada uma dessas circunstâncias falsas, mais e mais da sua potência é desperdiçada. É como se você comprasse um imóvel em cada lugar do mundo com a renda que tem neste momento. Nem preciso dizer que isso lhe levaria à falência. Antes de passarmos para uma abordagem prática, é de fundamental importância que você compreenda os fundamentos que lhe dão sustentação, bem como os ângulos através dos quais deve dirigir sua atenção consciente para que a prática, daí por diante, seja simplesmente um comportamento natural. Você deve se recordar que no livro de Gênesis consta a famosa cena da infração cometida por Adão e Eva, descumprindo a determinação de Deus, comendo do fruto proibido. Somos informados que no jardim do Éden não existia uma, mas duas árvores, por assim dizer, especiais: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Todo o drama ali descrito, é claro, representa uma verdade superior. Ali não existem fatos históricos, e sim
uma alegoria que nos ajuda a encontrar o caminho de volta. Nunca lhe pareceu estranho que a proibição tenha recaído sobre a árvore da ciência do bem e do mal? Aliás, parece no mínimo contraditório que Deus, o Alfa e o Ômega, a perfeição, que tudo sabe e tudo vê, tenha colocado uma árvore proibida bem no meio do jardim, criado uma serpente astuta e sediosa para viver junto de sua criação predileta, e mais ainda, porque sabia que esta criação estava sujeita à tentação. Essa história é realmente cativante e aparentemente lógica. Porém, numa análise mais profunda, ela não faz sentido algum. Isso é evidente se tomada literalmente como uma verdade histórica. Alguém aí falou em livre-arbítrio? É claro, lá está ele no centro de tudo. Mas como na maioria das vezes acontece, como diante de um ilusionista, estamos olhando para o lado errado e acabamos perdendo a visão daquilo que realmente precisamos focar para sairmos da ilusão. Aquilo que ficou conhecido como a queda do homem ou o pecado original, nada mais foi que o surgimento do ego, através da manifestação do divino por intermédio de um veículo particular, no nosso caso, este corpo. Se quiser saber mais sobre este fenômeno, assista ao nosso vídeo, faça esse exercício e veja sua vida se tornar um milagre, cujo link está disponível na descrição. Deus também sentencia Adão e Eva por seu crime. Torna a terra um ambiente que causa dor e sofrimento. O trabalho tortuoso, uma necessidade para garantir provimento e o nascimento, por intermédio do parto, marcado por grandes dores. Por fim, guarda para que não tenham acesso à árvore da vida e vivam para sempre. Confuso? Novamente, a alegoria evidencia a lógica em sua formalidade, mas é profundamente sem sentido do ponto de vista espiritual. Veja que Jesus, quando ensina, contraria totalmente as declarações de Deus, o que, é claro, não é verdade. Vejamos a narrativa à luz da metafísica. A sedução representada pela serpente e tendo como símbolo um fruto, dizem respeito à confusão original, quando o Espírito Divino, provando de sua experiência criativa, se perde em sua criação, vivendo-a como realidade. A princípio, essa experiência era a ânsia do Criador único, mas suas emanações humanas foram seduzidas pelos prazeres que ela proporcionou. Lá está o fruto, um objeto que prende os sentidos e se torna a satisfação por si mesmo. O indivíduo, então, se separa da verdade, não absolutamente, mas relativamente em sua ignorância, porque o ego, a identidade do corpo, assume o controle e, quando faz isso, teme o regresso ao estado original, porque isso implicaria em sua destruição. Para sustentar sua existência, ele entra em guerra, vive em guerra, com medo e lutando. Sua experiência física se torna repleta de sofrimento, posto que julga tudo o que há na criação, o que o impede a visão do divino em toda a parte. Este julgamento contínuo e constante é a ciência do bem e do mal, que nos coloca o tempo inteiro sob vigilância e vigilantes sobre tudo ao entorno. Assim, a árvore da vida
que garantiria a eternidade deve ser oculta, pois nenhum de nós pode viver eternamente na ilusão, assim como todos os sonhos ou pesadelos noturnos têm de ter um fim. Isto, contudo, não é a morte, ao contrário, é o despertar para uma vida real. Igualmente, aquilo que chamamos encarnação precisa ter intervalos periódicos para que a vida absoluta seja restaurada. Outra parte significativa do texto sagrado, que sob uma bela, porém assustadora alegoria, traz uma perspectiva daquilo que pode ser utilizado em favor de uma vida mais feliz, abundante e poderosa, em harmonia com Deus, está revelada no famoso sacrifício de Abraão. Este que é o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, teria sido levado, em obediência à vontade de Deus, a sacrificar seu filho bem-amado, Isaque. Contudo, quando estava por realizar tal feito, foi interrompido, e a partir daí, tornou-se pai de nações e reis, incluindo o Mestre Jesus. O que é um filho, senão uma criação de seus pais? É a este amor ao terreno que Deus chamou Abraão para sacrificar. A partir da disposição da alma em estar alinhado com o todo e sua vontade, a criação pôde prosseguir. Nenhum sacrifício foi necessário, e tudo aquilo que veio a partir de então foi o resultado da prodigalidade, vitalidade, prosperidade, sabedoria e iluminação infinitos. As práticas espirituais verdadeiras estão sempre alinhadas com a verdade de que eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Isto porque Ele está em toda parte, e não há onde não possa se fazer presente. Não está limitado àquilo que existe, mas sendo potencial para tudo que possa vir a ser, aguarda, em potência, para manifestar e se relacionar com seus amados filhos, tanto pelo que existe, como pelo que ainda não está visível. Para que cada um de nós possa estabelecer essa conexão real e verdadeiramente enriquecedora, em primeiro lugar, precisamos dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, fazer um único juízo, o que é verdade e o que é falso, para que a falsidade possa ser descartada em favor do verdadeiro. Fazer isso neste mundo tridimensional costuma ser desafiador, porque a todo momento estamos julgando entre o bem e o mal, enquanto a ameaça ou benefício pessoal. Isso nos leva àquele comportamento de guerra e medo, fruto não do ser verdadeiro que somos, e sim do ego que encarnamos. Vendo as manifestações, as aparências ou projeções, perdemos contato com a verdade. E ao fazermos isso, buscamos resolver problemas com mais problemas. Deixamos de nos expressar para simplesmente nos proteger, existir de modo defensivo e, com alguma sorte, tendo um pouco de prazer. Não precisamos descrever como é o sentimento de viver assim no dia a dia. Você sabe bem como é, quase todos sabemos. Se há uma alternativa, você pergunta. É claro que há. Vamos propor uma experiência que, a princípio,
você pode executar em momentos pontuais. Gradativamente, poderá expandi-lo e perceber por si mesmo que algo está diferente. Falando mais objetivamente, você entrará em um estado pacificado em algumas ocasiões que iremos sugerir, e posteriormente perceberá que é possível provar dele de maneira continuada. Qual foi a última vez que você se alimentou ou se banhou realmente? Podem parecer perguntas descabidas, mas vamos distinguir se alimentar de comer e se banhar de tomar banho. É claro que a diferença não é semântica, e sim psicológica e comportamental. Se alimentar, como nos referimos aqui, é estar concentrado naquilo que se está ingerindo, distinguindo sabores, temperatura, textura e demais propriedades daquilo que comemos. Tudo isso estando absoluta e integralmente presente. Outro ponto que parece contraditório, porque como é possível se alimentar sem estar presente? Falo de comer sem distrações. TV, smartphones, pensamentos que nos assaltam sobre o ontem, o amanhã ou mesmo os compromissos a seguir. Agora vamos pensar no banho. Se banhar é muito mais do que higienizar ou jogar água, sabão e água novamente sobre o corpo. É sobre ter um contato íntimo com cada parte sua, sentir-se, acariciar-se, poder perceber a água tocando o corpo e fluindo de cima para baixo. Igualmente, manter uma atenção focada naquilo que está acontecendo dentro do box, debaixo do chuveiro, sem qualquer pressa, preocupação ou falatório mental. Cada vez que sua mente tentar distrair-lhe, simplesmente preste atenção ao momento, seja na língua em contato com a comida, seja na água correndo pelo corpo. Dar atenção aos sentidos pode parecer, à primeira vista, algo em contradição com os princípios espirituais mais elevados, que denunciam a falsidade do mundo da projeção. Contudo, nunca se esqueça que a criação foi desejada por Deus e por isso passou a existir. Ela tem um propósito, que é tanto nosso quanto dele, posto que de verdade somos apenas um. A experiência sem julgamento, sem temor, sem ego. Quando se alimenta da maneira como propomos, conscientemente você e a comida tornam-se um. Assim como no banho, você e a água são apenas um. E sem qualquer interferência mental, tudo é Deus. Se você dedicar seus banhos e refeições a esta experiência, perceberá uma leveza interior incomum. E isto não precisa ficar limitado a estes dois eventos cotidianos. Caminhar de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Ou melhor, todas as vezes que precisar caminhar, se conecte com o caminho. As pessoas estão tão habituadas aos destinos e a viverem em suas cabeças que quase não conseguem recordar qual o percurso usado para chegar a um determinado lugar. Agem como se fosse tudo repetitivo, mas no final das contas, são elas mesmas quem se repetem. Repetem seus padrões de julgamento, preocupações, medos e conflitos. Quando fazem isso, vivem isso, mesmo quando estão passando por uma linda rua arborizada, onde os pássaros cantam e o sol aquece sua pele.
Elas perseguem o seu sofrimento e dizem querer se livrar dele. Cada vez que estiver realizando uma caminhada, busque ver, ouvir e sentir a si mesmo e tudo o mais. Quando os pensamentos surgirem, retorne ao momento, faça um gesto, toque seu próprio braço ou o rosto com carinho. Haverá uma pacificação interna. Você estará em harmonia com o todo, porque estará experimentando a si mesmo como o todo, e ele é amor incondicional.